Mulher, nesse vídeo eu vou te falar os 10 melhores superalimentos que destroem a inflamação do seu intestino, do seu corpo, que vão te ajudar finalmente a desinflamar, emagrecer, perder essa barriga, mesmo que você tenha mais de 40 anos. Então aqui você vai literalmente aprender, tá? O quê? O que você não deve fazer com essa lista que eu vou te apresentar aqui, pelo amor de Deus, tá? Porque eu vejo que muitas mulheres. Você vai entender o que eu vou falar. Eu vou te apresentar essa lista, mas nessa lista, além de falar quais são esses alimentos, eu também vou te orientar em como comer esses alimentos, os melhores horários para você introduzir e a quantidade correta para você se beneficiar deles sem que te prejudique. E você vai entender porque eu resolvi fazer esse vídeo. Tem até um outro aqui, eu vou até colocar aqui um outro vídeo onde eu falo sobre 10 alimentos amigos do intestino. São vídeos complementares, tá bom? E eu acho que vale a pena sim você assistir esse aqui depois, porque lá é uma outra visão que eu trago. Mas por que eu resolvi fazer esse conteúdo aqui? Porque dentro dos atendimentos, e você vai entender melhor quando eu começar a explicar, eu recebo muitas mulheres falando sobre o uso de determinados alimentos que viram na internet que eram muito bons, por exemplo, para desinflamar o corpo, para melhorar o colesterol, para diminuir a glicose. Só que, como é da internet, muitas das vezes esse conteúdo ele é raso. E eu decidi fazer esse conteúdo mais profundo, mais detalhado, para te explicar coisas que os outros vídeos não explicam. Então eu peguei esses alimentos, né, porque realmente são alimentos bons, são superalimentos, eu vou te explicar o que é um superalimento, mas para por aí. Te apresenta, te fala os componentes de repente que tem no alimento, opa, usa e acabou. Então aqui eu quero fazer diferente. A gente vai falar sobre eles, qual o motivo, mas vamos aprofundar, tá bom? Então, o que é o superalimento? Quer dizer que existem, né, alimentos que são muito bons, alimentos que não são tão bons assim, não é tudo a mesma coisa. E de fato, sim, a gente tem dentro da ciência alimentos que são considerados superalimentos. Por quê? Porque existem componentes nesses tipos de alimentos, nessas classes de alimentos, que possuem uma ação mais específica no nosso organismo. Então, vai ser uma ação mais específica para uma ação antioxidante específica que vai agir lá no coração, que vai agir no teu colesterol, que vai agir na inflamação. Então, a gente consegue se beneficiar muito mais quando a gente foca, obviamente, nesses alimentos. Quando a gente coloca, né, esses alimentos na nossa alimentação com mais regularidade. E vale ressaltar aqui que o meu intuito com esse conteúdo não é que você agora comece a comer esses 10 alimentos. Não. Eu quero que você conheça esses 10 alimentos, né? E você já conhece, mas eu quero que você, a partir disso, selecione os que são mais condizentes com a tua realidade. Eu vou falar alguns alimentos aqui que eu não utilizo. Não porque eu não gosto. Não porque não é bom. Pelo contrário, é muito bom. Mas é porque não faz parte. Não faz parte da minha rotina. E tá tudo bem. No outro vídeo que eu falei agora anteriormente, lá eu falo sobre os 10 alimentos que já fazem parte da minha rotina, que eu passo para as minhas pacientes, porque ali eu considero coisas muito práticas, posso dizer assim, né? Agora, esses daqui eu estou trazendo porque eles são realmente muito bons. Aí, então você vai decidir, tá bom? Quais que faz mais sentido você ter no seu dia a dia. E é isso. Bom, o que você não deve fazer com essa lista de alimentos? Que é um erro muito comum que eu vejo nas mulheres. Pegar essa lista. Começar a colocar esses alimentos na tua alimentação, começar a comer esses alimentos e continuar fazendo as coisas que estão te inflamando. Isso não adianta. É igual suplemento, né? Eu sempre falo, tem um outro vídeo aqui, vou colocar os top 6 suplementos que eu trago, que eu acho os mais importantes, e eu oriento e passo para as minhas pacientes dentro do meu protocolo. E eu falo o seguinte, ó, só tomar suplemento não adianta. Você vai rasgar literalmente dinheiro se você não fizer isso da forma correta. Se você não desinflamar seu intestino, se você não seguir o passo a passo. Eu costumo sempre dizer, fazer analogia da casa. E você, que é mulher, você provavelmente já limpou a casa, né? Você vai me entender nessa analogia. Você pega a tua casa suja. O que você vai fazer primeiro? Passar a vassoura ou você vai passar um pano molhado na sujeira?
Se você passa o pano molhado primeiro na sujeira, forma uma lama. Então existe um passo a passo para você limpar a sua casa de uma forma mais eficiente, de uma forma mais inteligente. Então você passa a vassoura, tira aquele grosso, aquela sujeira mesmo, que tá grossa, aquela que fica mais entranhada, a gente passa um pano para tirar ela, né? Para limpar melhor. Então aqui é a mesma coisa. Então eu vou te falar os 10 alimentos, ainda vou te trazer aqui elementos importantes para que você possa saber como utilizar, os cuidados que você tem que ter ao utilizar alguns desses alimentos e os melhores horários e dosagem que você deve consumir. E no final desse vídeo eu vou disponibilizar aqui uma oportunidade que vai, vamos botar assim, otimizar isso tudo aqui, esse conteúdo todo, que vai ser um passo que você pode dar, e aí você vai decidir um passo que você pode dar para começar a ter um resultado muito mais rápido, tá? Porque você vai ter um direcionamento, você vai ter, enfim, uma direção mais correta aqui, mais rápida, sei lá. Enfim, você vai entender. Vamos lá. Calma aí que o passarinho tá batendo aqui. Aqui em casa, só abrir um parêntese aqui. Aqui em casa tem Bem TV que fica vendo aqui na varanda, direto. Aí, aqui do lado aqui ó, do lado, tem um blindex. Só que ele tem isso filme. Aí o Bem TV, quando vem aqui, ele fica se vendo. Aí ele quer se bater, porque ele acha que é outro Bem TV. Eu tenho até que fazer alguma coisa aqui para ele parar de fazer isso, porque coitado, vai que ele se machuca aí. Enfim, vamos lá, vamos começar, sem enrolação. Me desculpa se eu estou enrolando, mas eu não estou enrolando, eu só quero te trazer alguns elementos que eu considero importantes, tá? Bom, vamos lá. Primeiro alimento, esse aqui eu gosto demais, esse aqui eu passo para os meus pacientes, e ele, posso te dizer, é um alimento muito, muito poderoso, que é a cúrcuma. A cúrcuma, ela tem um componente chamado curcumina. Esse ativo, ele tem um potencial anti-inflamatório no nosso corpo muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. Isso aqui, tem as pacientes que começam a tomar, né? Eu faço ele em formato de shot, e eu vou te falar como você pode fazer esse shot. Cara, tem paciente que fala assim, Lucas, eu comecei a tomar isso aqui, tem uma semana e eu já senti uma melhora absurda na minha energia, eu senti que o meu estômago não fica mais dilatado, eu sinto que minha digestão melhorou, porque realmente a gente tem um potencial anti-inflamatório muito forte. E quando você combina a cúrcuma com outros ingredientes, você otimiza, você potencializa esse efeito, tá? E para que você consiga ter uma absorção melhor da curcumina, lá na cúrcuma, no açafrão, é importante você colocar um pouquinho de pimenta do reino, porque a pimenta, a peperina que tem lá dentro, ela melhora a absorção da cúrcuma, tá? Então, como que você vai tomar, qual é o melhor horário para você tomar isso? Eu gosto de utilizar o shot de cúrcuma logo de manhã cedo. De manhã cedo eu já utilizo, acordo, já faço meu shot, tomo a minha água, pronto. É o meu remédio natural que eu já consumo logo de manhã cedo para começar a revigorar o meu estômago, o meu intestino e deixar ele tinindo, bonito, tá? Então como que eu faço? 2 colheres de chá de cúrcuma, vou botar uma colherzinha de café, tá? Eu gosto da pimentinha, então boto uma colher de chá de pimenta também, vai que vai. Um limão espremido, tá? Se você tiver, vale ressaltar aqui, ó, se você tiver problema de estômago, né, uma azia forte, uma gastrite, você vai ter que tomar alguns devidos cuidados. Você vai ter que vai ter que observar se você vai sentir alguma queimação. Isso é muito individual, tá bom? E vai depender do grau de inflamação do teu estômago. Mas, se você sentir queimação, você pode reduzir esse limão para meio limão, ou então você tira completamente o limão, tá? Porque, de repente, às vezes você pode ter uma sensibilidade justamente pela inflamação que já existe, e aí acaba que esse limão, ele vai gerar um pouco mais de acidez ali, né? Então, vou voltar aqui, ó. 2 colheres de chá de cúrcuma, 1 colher de chá ou 1 colher de café de pimenta do reino, 1 limão espremido, 20 gotas de própolis e hoje eu estou colocando 1 colher de chá de psyllium também, tá bom? Porque o psyllium é uma fibra, já ajuda o meu intestino a estimular o meu intestino a trabalhar logo de manhã cedo, eu gosto. Você pode colocar ou não pode, tá? O importante aqui é você pegar esse shot. Se você vai colocar todos os ingredientes, é com você. Se não quiser colocar todos, pelo menos vai lá na cúrcuma e na pimenta do reino e água, tá tudo certo, tá bom? Manda para dentro, logo de manhã cedo. Lucas, posso fazer em outros horários? Pode, tá tudo bem. Você pode botar à noite, você pode botar à tarde.
não tem problema. Outra forma de você utilizar cúrcuma é temperando os alimentos. Então, se você quiser botar uma cúrcuma nos ovos também, enfim. Eu digo que tudo que é bom dificilmente vai te trazer um malefício. Porque para te trazer um malefício, você tem que exagerar demais. E nós, conscientemente, quando nós estamos conscientes, dificilmente a gente exagera numa coisa. Porque a gente sabe, é natural do corpo, tem um limite. Então, eu não vou me preocupar aqui falando que você vai comer cúrcuma o dia todo, colocando em tudo, porque vamos ter o bom senso, né? Um pouquinho lá no ovo, pode botar um pouquinho lá na hora que temperar o frango, né? Bota lá no shot de manhã, se quiser fazer outro, não vai ter problema. O importante é você saber como fazer os melhores horários, uma dosagem que é legal e, acima de tudo, ressaltando, parar de ficar cometendo os erros aí que fica te inflamando, pelo amor de Deus, tá bom? Beleza, então primeiro alimento, já falamos cúrcuma. Segundo alimento, abacate. Mulher, abacate, e esse aqui é um alimento que você tem que ter cuidado. Então vamos lá. Esse é um alimento que inclusive foi uma das pacientes que trouxe e ela estava cometendo um erro. Abacate ele é rico em gorduras poliinsaturadas, né? Uma gordura que ela é anti-inflamatória. Então, quando você come abacate, além disso, ele também é rico em fibra. Então, esse abacate ele vai ter uma ação no seu organismo para desinflamar, justamente por conta de uma gordura que é anti-inflamatória. Ele também é rico em fibra, então essas fibras vão ajudar nas suas bactérias, vão alimentar as bactérias boas, né? Mas aqui a ação principal dele é a ação anti-inflamatória. Ele tem um efeito sacietogênico, ou seja, ele te traz saciedade justamente porque ele tem gordura. Então, todo alimento que é gorduroso, ele tem uma digestão mais lenta. E por ele ter fibra também, isso torna o abacate um alimento ainda mais, vamos botar assim, ainda mais lento nível digestivo. Te traz muita saciedade. Se você já comeu abacate, você sabe que depois que você toma uma vitamina de abacate, cara, você tem uma saciedade absurda. Isso é legal porque quando utilizado da forma inteligente, da forma correta, você fica saciado e você não fica tendo vontade de ficar comendo, beliscando. Isso já te agrega também numa ação indireta para não ficar comendo coisas que não deve, comendo coisas que vão te inflamar, comendo coisas que vão te engordar. Então aqui a gente tem uma ação direta no quesito de uma ação anti-inflamatória e uma ação de saciedade que vai me fazer evitar ficar comendo coisas que não vão me agregar. Então, ter ele na tua alimentação é legal. Eu, como falei, esse é um alimento que eu não utilizo. Eu não utilizo. Já quis introduzir, botava na salada, tentei colocar como vitamina, mas eu, sinceramente, não encaixou na minha dieta, não encaixou na minha alimentação diária. Mas aqui você pode fazer várias coisas, tá? Então, como você pode utilizar o abacate? Você pode utilizar o abacate, por exemplo, tem gente que gosta de misturar o abacate com ovo e pão. Então, é uma forma de você utilizar. Você pode fazer uma vitamina de abacate. E aí você pode botar um whey protein para tornar essa vitamina mais proteica. Muito legal, vai ser mais docinho, fica, nossa, muito gostoso. Vale ressaltar, não mistura abacate com uma outra fruta, de preferência com carboidrato, como por exemplo banana. Utilize o abacate sozinho. Abacate com água, whey, ou pode fazer um abacate com leite vegetal, que tem muito menos caloria, tem menos gordura. Funciona muito também. Você pode fazer um cremezinho de abacate, que eu gosto demais. Antigamente eu fazia muito isso, que é o quê? Pega o abacate, amassa, pega uma dose de whey, bota ali, faz um creminho. Nossa, fica uma delícia. Para quem gosta de doce, então, combina demais, tá? Ou você pode botar o abacate na comida como uma fonte de gordura. Então vamos botar lá que você gosta de fazer essa mistura. Em vez de você colocar o azeite na salada, você pode botar o abacate no lugar do azeite, porque o azeite é uma gordura e o abacate também é uma gordura. Não misture os dois. Eu vou te explicar aqui um ponto de atenção que você tem que ter. Ambos são gordura, né? E aí você agrega mais caloria para a tua alimentação. Muitas mulheres, né, inclusive a paciente que eu retirei esse exemplo do abacate para trazer aqui para você, ela viu na internet que o abacate é muito bom para o colesterol. O colesterol dela estava alto, ela estava buscando como diminuir o colesterol e ela viu um vídeo e falou: come abacate que você vai ter uma diminuição do colesterol. O abacate ele vai ajudar. Mas você tem que se atentar à quantidade, porque é fonte de gordura. 1 grama de gordura tem 9 calorias.
é calórico. E se você não tomar cuidado, você, calma aí que estão me ligando, espero que não tenha interrompido o vídeo, mas se você não controla, as chances de você extrapolar nas suas calorias é muito grande. E isso vai fazer você engordar e vai te inflamar, porque quanto mais você ganha gordura, você inflama, certo? E aí você não diminui o colesterol, pelo contrário, você só aumenta o colesterol. Então, uma dosagem que eu gosto de utilizar, que é bem controlada, bem garantida de você não ter nenhum problema, 100 gramas de abacate. 100 gramas de abacate. Vai fazer uma vitamina, vai botar no ovo, vai botar 100 gramas de abacate. Tá? Se você for misturar, por exemplo, o ovo, pode até jogar para 70, porque o ovo vai comer um ovo, dois ovos, ali vai ter mais gordura, então pode jogar para 70, 50. Agora, vai fazer uma vitamina? Pode jogar 100. Vai fazer o abacatezinho amassado? Pode colocar 100. Vai colocar na salada com uma fonte de gordura? Pode colocar 100 gramas, não tem problema. Tá bom? Melhores horários, aí aqui é tranquilo. Você pode jogar isso de manhã no teu café da manhã misturado com os ovos, se você quiser. Pode fazer a vitamina de manhã, se você quiser também. Pode fazer uma vitamina à tarde. Não tem uma... O único horário que na verdade, se você for usar na salada, você vai poder utilizar no almoço, mas assim, você pode intercalar isso de forma diferente. O abacate, né? Você pode comer no café da manhã ou você pode comer no lanche da tarde, ou você pode comer no almoço. O que eu sugiro? Não fique repetindo muito. Coma sempre. Aqui, eu não vou falar sempre, porque para quem é minha paciente, sabe que eu deixo repetir. Mas eu trago um ponto de atenção. Não repita mais de 2 vezes e não repita todos os dias. Então, se você comer um abacate de manhã cedo, não como, né, se você quiser comer ele de uma outra forma, à tarde, beleza. Mas não faça isso todos os dias. Não se torne rotineiro, essa repetição. Você pode comer abacate uma vez todos os dias, mas agora todos os dias, 2 vezes ao dia, é bom evitar. Porque senão você perde a oportunidade de fazer diversificar a tua alimentação, tá bom? Agora, repetir 3 vezes eu já não considero muito legal, principalmente se você não tem um acompanhamento, tá? Porque você pode acabar acabar errando nesse contexto. E também você, novamente, perde a oportunidade de, poxa, no terceiro momento ali, utilizar uma outra fruta, utilizar um outro tipo de refeição que vai agregar também para o teu processo de desinflamação, de emagrecimento, tá bom? Vale ressaltar que os alimentos fonte de gordura, eu estou falando aqui para combater a inflamação, né? Mas quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu falo específico, eu sou especialista em emagrecimento e saúde intestinal para mulheres acima dos 40 anos, ou seja, que estão no climatério, que estão na menopausa. Então, eu vou colocar aqui esse ponto porque ele é importante. Alimentos fonte de gordura são alimentos que ajudam na produção de hormônio. Então, é um outro efeito que você tem do uso inteligente dos alimentos fonte de gordura. Então, o abacate também vai te ajudar aí na melhora, na regulação dos teus hormônios. Mas isso só acontece se você estiver fazendo todas as outras coisas corretas. E no final do vídeo eu vou te falar como que você pode fazer exatamente o passo a passo para você se beneficiar de tudo isso aqui que eu estou te ensinando de uma forma mais otimizada, mais rápida e mais eficiente e mais inteligente. Então, vamos lá. Falamos do abacate. Terceiro alimento, azeite de oliva. Outro alimento que você tem que tomar muito cuidado, inclusive ontem dentro de atendimento, o paciente já está chegando na terceira fase, foi quando ela me falou, eu perguntei para ela, olha, você está comendo azeite que eu coloquei no seu almoço, no seu jantar? Tô, Lucas, azeite eu sempre como na salada. Eu falei, tá, você está colocando a quantidade que eu coloquei, né? E aí ela, não, eu coloco no olho. Meu Deus, cuidado com isso, não faça, pelo amor de Deus, essa besteira, tá bom? E tá tudo bem você fazer isso porque você não sabe, né? Talvez você se baseie de que azeite ele é saudável e tá tudo bem, você pode usar, mas a gente entra no mesmo quesito do abacate. O azeite ele é um alimento rico em gordura, é um alimento poderoso, inclusive, eu anotei aqui, ó, o azeite ele tem um componente chamado óleo cantal. Acho que é assim que se fala. Me perdoe se eu falar errado, né? Às vezes tem umas mulheres aqui que parecem serem especialistas em corrigir os termos, às vezes querem me corrigir na forma que eu falo, eu escrevo errado, e às vezes sai errado, tá tudo bem, tá bom? Mas me perdoe se eu falei errado aqui. Enfim, esse componente, ele é comparável com o ibuprofeno. Olha só que interessante. Ou seja, ele tem uma ação muito poderosa na desinflamação do corpo. Então, ele é sempre muito bem-vindo, inclusive
No meu cardápio, eu sempre coloco uma colher de azeite no almoço e uma colher de azeite no jantar. Por dois motivos. Primeiro, a ação anti-inflamatória dele. Poxa, cara, são comparáveis com o ibuprofeno. Poxa, tá tomando ali uma colher de azeite, uma ação do ibuprofeno no meu corpo. E uma colher por quê? A que eu estou controlando. Uma colher vai ter mais ou menos 8 ml, 5 ml, tudo vai depender da tua colher. Mas aqui eu estou controlando. E tem mais. Isso aqui poucas mulheres sabem. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, eu estou com sede. Inclusive, mulher, você está tomando água ou não? Vê lá, hein? Tem que tomar água. Mas vamos voltar aqui. A gordura, ela também serve como um lubrificante intestinal. Então, eu gosto de colocar o azeite porque ele também tem ação lubrificante. Ele vai lubrificando todo o meu trato gastrointestinal e as minhas fezes também. Então, você ter essa frequência, né, comer uma colher de azeite no almoço e no jantar todos os dias, vai fazendo todo o meu intestino e as minhas fezes ficarem bem lubrificadas. E aí a gente tem um trânsito intestinal muito fluido, muito tranquilo. E aqui é um ponto de atenção. Muitas mulheres acabam desconsiderando esse alimento, não colocam azeite. Eu tenho que ficar sempre falando, tá colocando azeite, tem que colocar o azeite. Não leva em consideração. Então, se você for minha paciente e ainda não está colocando azeite, saiba que agora você precisa colocar, porque isso é muito poderoso para o teu processo de emagrecimento, desinflamação e também para a saúde intestinal. E aí, dosagem, já falei aqui, uma colher de manhã e uma colher à noite no jantar. Lucas, eu não janto comida. Então, arrume uma outra forma de você colocar. Come uma colher de azeite, né? Bota na boca uma colher de azeite à noite, ou sei lá, vamos supor que você faça um sanduíche à noite. Bota lá no frango, no atum, uma colher de azeite, mistura, dá um jeito de você estar consumindo 2 colheres de azeite por dia na tua alimentação, tá? Pode em outro horário, Lucas? Pode. Não tem problema. Se você quiser colocar uma colher de azeite no teu café da manhã, ao invés do almoço, ao invés do jantar, o que eu sugiro para você é que não passe de 2 colheres, porque, novamente, a gente vai estar consumindo muito mais calorias se a gente ficar comendo a colher de azeite várias vezes ao dia. 2 eu já considero essenciais, né, que vai gerar ali benefício, sendo todos os dias, melhor ainda. Então, é sobre isso, tá? Então, falamos de azeite, abacate, cúrcuma. Qual é o outro alimento, superalimento? Chá verde. O chá verde, ele tem um componente que o nome é bem esquisito, e eu não vou falar porque esse aqui realmente é difícil. Ele tem uma ação, inclusive o chá verde é um dos alimentos, vamos botar assim, né? Vamos falar ingredientes, vamos falar alimentos. Mais estudado pela ciência. E dentro do chá verde, dentro da erva, tem um componente que ele tem uma ação muito poderosa de desintoxicar o corpo. Então ele tem uma ação antioxidante. E mais, ele ajuda também no emagrecimento, porque ele tem uma ação termogênica no nosso corpo. O que é uma ação termogênica, Lucas? Ele estimula o metabolismo a trabalhar de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente. Não vai acelerar o teu coração, né? Porque às vezes você pode ter pressão alta, mas o chá verde não vai me acelerar, eu posso tomar. Óbvio, tudo com uma cautela, tudo com uma quantidade. Você tem que testar, não tem jeito. Uma coisa que eu sempre falo é, nosso corpo ele tem que ser testado. Porque não adianta você querer se basear em 100% das coisas e ficar, mas eu não posso. Mas às vezes vai funcionar para você, às vezes não vai funcionar. Lembra da cúrcuma que eu falei anteriormente, do limão? Tem paciente que tem gastrite, toma um shot, fica se sentindo muito bem. Tem paciente que eu já atendi que nunca teve gastrite, tomou um shot e se sentiu mal. Por quê? Porque cada corpo reage de um jeito. Então aqui eu estou trazendo bem esmiuçadinho para você se libertar dessas amarras, para você começar a ter essa liberdade de experimentar as coisas de uma forma mais inteligente e cautelosa. Então, chá verde, muito poderoso. Eu gosto, mas eu não tenho costume de tomar. Confesso que o sabor ele não me atrai tanto, tá? Ele não me atrai tanto. Então, eu não tenho costume de tomar, mas você pode tomar. Eu também não passo para os meus pacientes por costume, não porque não é bom, sabe? Mas é de costume. Eu passo chá. Ó, quer usar chá? Use chá. Aí vai do chá porque todo chá vai ter uma ação boa. Eu não fico muito preso a isso. Mas eu estou trazendo ele porque talvez você goste do chá verde, você já teve o hábito ou tem o hábito de tomar e agora eu quero te orientar a utilizar ele de uma forma mais inteligente, de uma forma que eu te otimize
os efeitos dele no teu corpo, tá bom? Então, ele vai ajudar na desintoxicação do corpo, vai ajudar no processo de desinflamação também e no emagrecimento. E tem mais. Todo chá, ele tem um efeito diurético. Que é isso? Ele ajuda o corpo a eliminar as toxinas. Justamente por quê? Porque ele tem uma ação antioxidante. Então aqui você tem basicamente três grandes benefícios. Detox, vai eliminar toxinas, anti-inflamatório e te ajuda a emagrecer. Dosagem que você pode tomar. Podemos botar aqui, tudo vai depender da sua sensibilidade, isso é um teste, mas vou botar uma forma cautelosa de utilizar chá verde. 200 ml a 300 ml logo de manhã cedo com o teu café da manhã, tá? E antes de almoçar você pode tomar vamos botar outra dose de chá verde. Sempre da erva, mais poderoso, mais potente, mais concentrado. Aqueles de saquinho também servem, mas eu já não considero tão eficiente assim, porque a dosagem, a concentração de erva ali é muito pequena, mas o de erva você vai conseguir ter uma ação muito melhor. Eu, quando tomava, eu lembro que se eu tomasse em jejum, meio que ficava, eu não me sentia bem, meio que ficava enjoado, me sentia um mal-estar. Então sempre tinha que tomar como uma refeição. Eu não sei você, tá? Mas eu vou te dar aqui uma estratégia mais avançada que você pode fazer e testar novamente, porque se você se sentir como eu me senti, não vai ser bom para você, porque vai ficar fazendo você se sentir mal. Mas para você potencializar o teu processo de queima de gordura, como que você pode fazer isso? Em jejum, toma o teu chá verde. Você pode até misturar um pouquinho lá no shot. Em vez de botar água, bota o próprio chá verde ali, mistura com aquele ingrediente que eu botei para você. Toma e vai fazer 20 minutos, 30 minutos de caminhada em jejum. Nossa. Aqui você vai ter um efeito termogênico, né, do chá verde. Vai ter um pouquinho do efeito termogênico lá da pimenta, apesar de ser pouquinho, mas tudo junto tem uma ação legal. E a própria ativação do corpo ao caminhar te ajuda nesse processo de mobilização de gordura, né, de ativação do sistema metabólico do corpo, o teu metabolismo dá uma acelerada, é muito bom. Óbvio, tudo que eu estou te falando aqui não vai fazer você eliminar, né, muita gordura de um dia para o outro. Talvez você veja na internet, caminhar não adianta de nada. O que eu estou trazendo aqui para você é uma coisa que vai te gerar um resultado no longo prazo. Meu objetivo aqui é começar a trazer clareza para você, introduzir bons alimentos, saber como fazer, e aqui nessa técnica avançada é ser mais um comportamento. Porque você vai ver que se você aplicar isso durante 30 dias, todos os dias, essa técnica de tomar o teu shotzinho com chá verde, caminhar por 30 minutos em jejum, voltar e começar a tua alimentação, isso aqui tem um efeito muito bom, tanto a nível emocional, porque você se sente bem, depois que você faz uma caminhada de manhã, você vai saber o que eu estou falando. E no efeito termogênico do corpo, ativação do corpo, metabolismo. Você vai perceber que tem efeito. Então, é um componente que eu, por muitos anos, utilizei. Hoje eu não faço, porque meu tempo ele não está focado nisso, mas quando eu quero focar o meu tempo em dar uma secada, uma emagrecida, eu faço o meu aeróbico em jejum, tomo ali o meu café, ou então um próprio chá, às vezes eu posso introduzir também, para ter esse efeito. Então, pode fazer desse jeito. E aí o outro horário, né, antes do almoço ali, é mais um efeito termogênico que você mantém o teu metabolismo mais ativo. E eu boto antes do almoço, né, você pode botar depois, mas tudo isso tem que ter uma sensibilidade. Por quê? Como ele tem esse efeito termogênico, ele dá uma acelerada. Se você for muito sensível e tomar tarde, pode ser que você tenha dificuldade de dormir. Então, como esse vídeo ele vai impactar todo mundo, né, que vê esse vídeo, eu não sei quem está vendo, eu tenho que ter meus cuidados aqui, porque eu não posso trazer uma orientação sem que tenha essas orientações cuidadosas para acabar não prejudicando a pessoa. Então você tem que saber utilizar essas informações de uma forma correta para você. Então tudo é teste, tá? Tudo é teste. Pronto, falamos do chá verde. Lucas, como que eu faço o chá verde? Qual a dose? Bom, isso você encontra na internet facilmente. Como fazer o chá verde? Dosagem, mas básico. Pega 500 ml de água, 4 colheres de sopa de erva. Pronto, né? É bem básico aqui. Eu não me limito a isso. Pronto, você pode ir na internet também buscar essa informação mais correta, tá bom? Outro alimento. Então a gente já falou, ó, 1 cúrcuma, 2 abacate, 3 azeite, 4 chá verde, quinto alimento. Estamos chegando na metade do vídeo, está minha hora. Não vou me atentar aqui a tempo, porque eu estou considerando esse
conteúdo valioso. Inclusive, comenta aqui o que você está achando desse vídeo. Quinto alimento, alho. Ah, olha, mulher, alho. Olha só, ele tem um efeito antibiótico natural. Ele é antibacteriano, antifúngico, anti-inflamatório, antioxidante, antiviral, tudo. Tudo que é anti, ele é anti. Antibiótico natural. Alho é muito bom. Mas, cuidado. Porque o alho, ele é rico em uma fibra chamada FODMAPs. Essa fibra, para quem tem um intestino muito inflamado, pode fermentar e gerar estufamento e gases. Então, o que eu vou te dar aqui de sacada? Eu vou deixar aqui na descrição um link que você pode suplementar o óleo do alho. Olha só que legal. É muito mais concentrado e não vai te gerar esse efeito reverso do alho, porque ali você extrai o óleo do alho, então você super concentra o que tem de melhor do alho e não tem esse possível malefício, vamos dizer assim, do FODMAPs, porque aí você extrai o óleo. Então eu vou deixar aqui o suplemento óleo de alho, muito bom. Eu gosto de utilizar o óleo de alho nos meus protocolos de desparasitação. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, aqui. Inclusive, comenta aqui se você tem interesse em saber mais sobre protocolo de desparasitação, se você tem interesse, se você teria interesse de ter acesso a esse protocolo. Eu estou pensando em disponibilizar isso num valor simbólico, tá? Mas tem pacientes que eu utilizo esse protocolo que está com um fungo, um parasita, e funciona muito. E aí o alho, eu gosto de colocar o óleo de alho, né, o suplemento, junto com o shot. Então você toma o shot e toma a dose. Se eu não me engano, esse suplemento aqui que eu estou colocando aqui embaixo, se você comprar esse, eu estou falando desse aqui porque eu vi a dosagem, tudo certo. 2 cápsulas. Você vai tomar 2 cápsulas de manhã, junto com o shot, tá? Agora, Lucas, quero comer o alho. Tá tudo bem. Você introduz o alho na tua refeição, você pode aumentar a quantidade, você pode comer o alho cru. Eu lembro de uma época, muito tempo atrás, quando eu estava introduzindo na nutrição, eu descobri que o alho ele tinha essa ação poderosa. Aí o que eu fazia? Eu pegava um alho de manhã, cortava ele bem miudinho assim, ó, bem, sabe, raladinho assim, comia. Era mais fácil do que mastigar um alho por inteiro. E era tranquilo, eu conseguia de boa, ficava com gosto de alho na boca, mas dava para comer. Por quê? Eu soube que o alho ele é poderoso para a saúde. Eu comi um dente de alho. Mas hoje a gente tem o famoso óleo de alho, que também já vai ter todo esse efeito concentrado, você não vai ter gosto de alho nem nada. Então você pode utilizar ele na tua alimentação, você pode aumentar se você quiser, só tem que ter essa atenção porque ele tem FODMAPs e isso pode gerar gases. Se quiser facilitar, óleo de alho, o link aqui na descrição para você adquirir o seu, vale a pena, tá? Pronto. Sexto alimento, orégano. Esse aqui é igual ao óleo de alho, é igual ao alho. Também tem ação. Eu, quando descobri isso, eu fiquei surpreso. Foi assustador para mim, porque eu falei assim, cara, como pode o orégano ele ter uma ação poderosa no nosso intestino? Ele também é antibacteriano, antifúngico, anti-inflamatório. Só que qual é o problema do orégano? Eu não sei se você já foi numa casa de produtos naturais e pediu 200 gramas de orégano. Esses dias eu fui comprar orégano, eu falei para a moça, olha, eu quero 200 gramas de orégano. Ela falou assim, ó, 200 gramas de orégano é coisa pra caramba. E eu falei, não, então bota 100. Quando me trouxe 100 já era uma coisa absurda. Para você ter uma boa concentração, né, dos componentes que tem dentro do orégano, que vai agir dessa maneira no organismo, é muito orégano. Então, assim como o alho, nós temos também hoje as cápsulas de óleo de orégano. E você tem o próprio óleo de orégano, né, que é muito utilizado enfim, para colocar, né, você cheira, você coloca no difusor. Mas eu vou deixar aqui na minha descrição o suplemento óleo de orégano para você tomar. E aí vai ter os efeitos, como eu te falei, antifúngico, anti-inflamatório, antibacteriano. E é muito poderoso também. Inclusive, eu utilizo isso dentro do protocolo de parasitação. Como que você toma? De manhã, no almoço, e
outra cápsula no jantar. Dois momentos fundamentais ali que você pode estar utilizando essa cápsula, esse óleo de orégano. Nessas refeições você vai ter a gordura, como por exemplo o azeite, então você tem uma melhor absorção desse encapsulado que é óleo, tá? Orégano. Sempre que você puder utilizar, vai utilizando. Lucas, posso tomar orégano e comer orégano? Pode, não tem problema. Você vai potencializar ainda mais o efeito. Então, pode temperar comida, pode estar no ovo, enfim, sempre bem-vindo, tá bom? Sexto alimento, falamos de orégano. Sétimo alimento. Sétimo alimento. Lembrando que eu vou deixar o link da descrição aqui dos suplementos para você, tá bom? Na verdade, vai ser só... Ah, eu não falei. A cúrcuma também tem formato suplemento. Tem gente que não gosta do gosto da cúrcuma, não se dá bem com o shot de cúrcuma. Aí eu oriento a suplementação também, que funciona como a cúrcuma. Então, vou deixar aqui esses 3 links de suplemento em cápsula. Cúrcuma, óleo de alho e óleo de orégano, tá bom? Então vamos para o próximo alimento, aqui é o sétimo, se eu não me engano, né? Que são as sementes. Semente de chia, semente de girassol, semente de linhaça, semente de abóbora, semente... Girassol, falei, gergelim. Todas essas sementes, elas são ricas em ômega 3 vegetal. Ômega 3, né? Ele é rico ele tem uma gordura específica que age com uma ação anti-inflamatória no nosso corpo. Então, as sementes, elas vão te ajudar nesse aspecto anti-inflamatório. São ricas em fibras também, então também vão ter uma ação lá nas bactérias boas, alimentando essas bactérias boas. E vai ter uma ação indireta lá no trânsito intestinal. Por quê? Não sei se você já pegou, provavelmente você já pegou a chia, botou na água, ou a linhaça também, botou na água, formou aquele gel. Igual psyllium, é uma fibra, forma um gel. Ela estoura e cria uma gelatina. Esse efeito lá no seu intestino vai ajudar a... Como que eu posso explicar isso? Inclusive teve uma paciente que ela achava que isso travaria o intestino dela. Lucas, o psyllium eu acho que trava o meu intestino, porque ele forma um gel, cara, eu fico imaginando que aquele gel não vai empacar meu cocô a sair. E a verdade é que não. Por quê? Nosso intestino, ele é bem hidratado, né? Se você tem que beber água, por isso que eu falei, ó, beba água. Enfim, a gente vai bebendo água, vai hidratando. Então, aquele gel que você vê ali no copo, com 100 ml de água, 50 ml de água, é porque está hiperconcentrado. Mas quando chega no teu intestino, aquilo não fica daquela forma. Mas ele tem um efeito gelatinoso. E aí, quando você come esse tipo de fibra, que a gente chama que são fibras solúveis, ou seja, se solubiliza em água, ela forma uma película nas fezes. Eu não sei se você já reparou isso, mas é muito engraçado. Quando eu começo a comer mais psyllium, por isso que agora eu tenho colocado no meu shot, às vezes eu deixo de colocar porque às vezes eu esqueço de comprar, mas na hora que você evacua, essa película, ela faz você até não se sujar tanto. Olha só que interessante. Eu não sei se você já observou isso, mas sempre quando eu utilizo eu observo isso. Por quê? Porque ela compacta as fezes. Ela meio que deixa as fezes bem compactadinhas. E ela sai naquele formato, né, de salsicha. E como está bem lubrificado, o lance da gordura que eu falei para você, essa película desliza. É impressionante isso. Então, é óbvio que isso eu estou falando aqui de um intestino que está 100% saudável. E o meu objetivo aqui com você é começar a trabalhar nessa desinflamação para você começar a ter esses efeitos. Talvez você hoje esteja com o intestino preso, talvez você não consiga ter uma evacuação tão natural, né? Você sinta dor, mas por quê? Porque está existindo todo esse desequilíbrio intestinal. Seu intestino está inflamado, não está funcionando, as fezes não estão com qualidade, enfim, está tudo bagunçado. Então, esses são os efeitos que vai acontecer quando você utiliza desses alimentos. Então, esse efeito aqui também, né? Vamos botar que você tem fezes travadas no teu intestino. Cara, isso está te inflamando também. Fezes parada produz toxina, te inflama. Então, se você começa agora a introduzir um alimento que, poxa, vai me ajudar no trânsito intestinal a eliminar essas fezes paradas, indiretamente eu também estou desinflamando. Eu também estou tendo um efeito, né, indireto ali naquela região, naquele local, numa ação específica. Então, assim, eu gosto de trazer esses detalhes porque às vezes a gente fica muito preso a alguma coisa, às vezes ignora, às vezes até utiliza, mas não está tendo um conhecimento mais profundo sobre aqueles efeitos que aquele alimento também está causando no nosso intestino, ou às vezes tem uma crença, né? Ah, vai travar o meu intestino porque, poxa, fica lá
um negócio gelatinoso como essa paciente tinha. Então, eu tive que explicar para ela e eu resolvi trazer isso aqui para você também, porque talvez você possa ter igual essa paciente, não ter esse conhecimento. Então, sementes. Dosagem. Eu gosto sempre de colocar uma colher de sopa, tá? Misturado em fruta, ou eu misturo num shake que eu vou utilizar, ou eu misturo numa panqueca que eu vou fazer. Então tem uma panqueca salgada que eu faço de aveia. Lá no meu Instagram, eu coloquei a receita. Se você ainda não me segue no Instagram, lucasrajão.nutri, vai lá no meu perfil, lá vai ter um destaque receita. Nessa receita específica, eu lembro que eu não coloquei a chia, mas eu sempre oriento os meus pacientes a colocar. Eu não tinha em casa, eu não consegui colocar. E lá você pode colocar uma colher de sobremesa de chia. Eu acabei de falar que é uma colher de sopa, eu sei, calma. Mas na receita você vai colocar uma colher de sobremesa, tá? De chia. A chia combina mais. As outras sementes, então vamos botar assim, ó, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de linhaça. Eu gosto de colocar muito com mamão. Então você pega o mamão, ou você picota ele, ou você corta ele no meio, né? Um mamão papaya, bota ali em cima, também fica muito gostoso. Agora, tem frutas, tem momentos do dia, então a segunda refeição, geralmente, do meu protocolo, eu gosto de colocar uma fruta. E geralmente esse horário, né, do horário da manhã ali, 9, 10 horas da manhã, você pode estar na rua, o paciente está na rua. O que eu gosto de fazer? Às vezes eu oriento ela a comer uma fruta, e às vezes ela vai optar por uma fruta mais prática, e aí eu falo para ela comer semente de abóbora. Porque a semente de abóbora é mais crocante. Então, facilita mais você comer ela separada. Você come uma fruta, você come a semente de abóbora crocante. Tipo um amendoinzinho, sabe? Então funciona muito também, tá? Você pode utilizar, de repente, vou botar aqui em dosagens de grama, que facilita como que eu posso dizer? Essa divisão no seu dia. 30 gramas de semente, 20 a 30 gramas de semente por dia. Você pode colocar, tá bom? Não precisa ser necessariamente 20, você pode colocar 10, você pode colocar 20, até 30 no seu dia, tá tudo bem. Tudo vai depender da estrutura alimentar que você está seguindo, tá? Beleza. Falamos então dos horários, como tomar o alimento. Vamos para o próximo alimento. Brócolis, couve-flor ou couve. Aqui a gente fala de um grupo que eu esqueci agora, eu fechei, não lembro o nome que a gente dá, mas eles têm um componente chamado sulfarofano. Esse componente ajuda na regulação intestinal e ajuda no detox do fígado. O fígado é um órgão muito poderoso para vários casos, até para desintoxicar o corpo, né? Mas também é um auxiliar, um órgão auxiliar do intestino. Quando o seu fígado começa a sobrecarregar, o seu intestino começa a ficar comprometido. Quando o seu intestino começa a sobrecarregar, o seu fígado também. Então, eles são auxiliadores. Quando um começa a ficar bom, o outro também fica. Então, quando você utiliza esses tipos de alimento, né? Essa classe, eu esqueci o nome da classe, mas é o brócolis, a couve-flor, a couve, a rúcula também tem esfarofano. Se eu não me engano, são todos os vegetais e folhas verdes. Vai ter um pouco de sulfarofano. Esse daqui vai ter mais quantidade. Você vai ter essa ação no teu fígado e vai ter a ação lá no seu intestino, na regulação deles. Rico em fibra, também regula o intestino. Agora, tem que ter um ponto de atenção. Esses alimentos também são ricos em food maps. Food maps, como eu falei, são fibras fermentáveis. Se você tem um grau de inflamação elevado, pode ser que quando você come brócolis, couve-flor, você sinta gases. Se você sentir gases, não come esses alimentos por enquanto. Couve pode ser que nem sinta. Eu dificilmente encontro paciente que fala, Lucas, poxa, eu como couve e fica estufado. Dificilmente, mas o brócolis e o couve-flor principalmente é comum. Brócolis também. Mas assim, ó, se você não tiver, maravilha. Você pode utilizar. Aí aqui é simples, né? Você pode utilizar no teu almoço de legumes, né? Ou no teu jantar. Um ponto de atenção. Tem muita gente que come brócolis no arroz. Ah, eu como brócolis, arroz de brócolis. Não faça isso. É igual comer macarrão com carne. Todo alimento que você está misturando, você vai estar sempre comendo mais de um do que do outro. Quando você faz um macarrão à bolonhesa, cara, vai ter muito mais macarrão do que carne. Você vai comer um arroz de brócolis, vai ter muito mais arroz do que brócolis. A não ser que você goste do gosto, tá? Mas aqui eu não estou falando sobre gosto, eu estou falando sobre eficiência e efeitos no teu processo anti-inflamatório. Faça o arroz
e faço o brócolis separado. E aí você pesa certinho o arroz, o brócolis e você garante que você vai ter ali uma quantidade de brócolis que vai te proporcionar um efeito melhor no teu processo de desinflamação, tá bom? Só uma observação aqui, porque eu vejo que às vezes isso acontece. Então, almoço, jantar pode ser utilizado. Às vezes, você quer fazer um omelete, sei lá, no café da manhã, gosta de colocar um brócolis ali, maravilha. Pode ser também, tá bom? Ou quer fazer um frango desfiado, quer colocar um brócolis ali, maravilha também, né? Picota todo o brócolizinho, fica também, funciona, né? São formas de você introduzir mais, de forma mais eficiente no teu dia, que é legal, né? Às vezes você come lá um frango desfiado, faz um patezinho de frango desfiado, poxa, por que não colocar um pouquinho de brócolis aqui, né? Vai estar agregando valor para você. Então, quantidade, 100 gramas de manhã no almoço, 100 gramas no jantar, quiser temperar alguma coisa ali, bota uns 50 gramas, tá show de bola, não tem problema. A única observação e atenção que você tem que ter é se você vai ter gases. Se não tiver, tá tudo certo. Ótimo. Outro alimento, estamos indo para o final, esse aqui é o nono alimento, é a uva. Uva, esse aqui, eu vou te dar uma dica que eu gosto muito, talvez você já tenha feito isso, talvez não. Se você não fez, faça, porque você vai ver o poder dessa estratégia. Mas a uva, ela tem resveratrol. Ação antioxidante, ação anti-inflamatória, protege o teu coração, tem efeito no teu sangue. Nossa, muito bom o resveratrol, que inclusive é encontrado aí no suco de uva, no vinho, né? E na uva também. Falando em suco de uva, cuidado com uma coisa. Tem muitas pessoas que eu vejo que chega lá, tô tomando suco de uva integral porque falaram que é bom, tem resveratrol, é bom para isso, para aquilo. Suco de uva é o que? É o suco da uva, é hiperconcentrado. Quando você pega 200 ml de suco de uva, você vai ter 30 gramas de açúcar da fruta. É basicamente 100 gramas de arroz. Então você está tomando um suco, ele é líquido, ele vai passar muito mais rápido no teu sistema, né? Porque é líquido, então tudo que é líquido não tem digestão acontecendo, então é rápido. Isso vai fazer com que você tenha um pico de glicose. Se você está inflamado, é bem provável que você tenha uma certa resistência à insulina e tudo que libera glicose rápido gera insulina rápido. Isso pode te desfavorecer a emagrecer e também a desinflamar. Não porque o suco de uva é ruim, porque não está sendo feito da forma correta e não está sendo introduzido de forma inteligente. Então não faz sentido, se você está numa resistência à insulina, está inflamado, botar suco. Coloca fruta. Lucas, é muito complicado, então não coloca nenhum dos dois, porque o outro ele vai te prejudicar. Entendeu? Então, qual é a ideia? A ideia é você utilizar a uva. Eu gosto de trabalhar com uma quantidade de 100 gramas de uva. Sempre frutas, você vai, né, quando você ouviu falar, eu vou estar sempre me baseando em termos de 100 gramas. É mais seguro da gente trabalhar, principalmente, como eu falo aqui no YouTube, né? Eu não estou trabalhando de uma forma personalizada, mas o meu intuito é te ajudar. Então, eu coloco uma quantidade aqui que eu considero mais tranquila de você fazer e não ter nenhum problema, né, de você achar que pode comer, né, o quanto eu quero, como as pessoas geralmente falam. Bota abacate, bota uva, você não sabe a quantidade, você come do jeito que você acha que tem que comer. Então, a base de 100 gramas. Quando você pega 100 gramas de uva, olha só que interessante, eu falei que 200 ml de suco de uva tem em torno de 30 gramas de carboidrato, de açúcar, glicose. Sabe quanto tem 100 gramas de uva? Mais ou menos 12 a 15 gramas. É metade. Só que aqui você está comendo a uva. Então você não está tomando o líquido. Aqui você tem a fibra. Então você automaticamente também não vai ter um pico de glicose. E você vai tender a comer junto com outro alimento. Então você também tem essa diminuição. Então sempre opte por comer as coisas sólida. Tudo que é líquido vai gerar um efeito mais rápido. Isso nem sempre é bom. A não ser que seja um suco de limão, um suco de maracujá, que tem menos carboidrato, tá bom? Parêntese fechado, estratégia para você utilizar essa uva de uma forma que te ajude na vontade de comer doce. Uva congelada. Uva congelada. Pega a uva, congela e come depois do almoço ou depois do jantar. Parece uma balinha. É muito gostoso, muito gostoso. Eu particularmente adoro, ajuda muito. Quando eu tô com aquela vontade de comer doce, se tem uva aqui em casa, bota no congelador, ajuda demais, tá? Importante comer a casca, e eu falo isso porque a minha esposa não gosta muito de ficar comendo a casca da uva, mas na casca você tem a fibra. Então é importante você comer a casca também, tá bom?
Horários, já falei, de manhã e à noite você pode utilizar, pode colocar como lanche, pode colocar no café da manhã. Novamente, repetindo, vale ressaltar isso aqui. A uva é uma fruta. Eu gosto de colocar pelo menos 3 frutas no dia, todos os dias, tá? Então, você pode repetir ela 2 vezes, se você quiser. A terceira é bom você colocar uma outra fruta. Então, falamos aqui sobre mamão, né? Outras frutas que você pode utilizar, que eu trouxe aqui de exemplo ali. Você botar semente com mamão, você pode botar semente com uma maçã, enfim. Mas, se você conseguir colocar a fruta, a uva também vai te gerar bons efeitos aí no teu processo. E por último, as famosas oleaginosas. Lucas, o que é isso? Nunca ouvi falar nesse termo. É a famosa castanha do Pará, castanha do caju, nozes, amêndoa, avelã, macadâmia. São as oleaginosas, né? São alimentos fonte de gordura, muito poderosos também, assim como o abacate, o azeite. Tem todos os efeitos que eu trouxe para você com relação a esses alimentos. Tem, né, dependendo aí, você vai pegar a castanha do Pará, é rica em selênio, poderoso também para quem tem problemas de tireoide. Selênio ajuda na conversão lá dos hormônios ativos, dos hormônios inativos do T4 para o T3. Só que, como eu falei nos alimentos anteriores, fonte de gordura é calórica, você tem que tomar cuidado. Como que eu uso e como que você pode utilizar e a quantidade? Esse alimento, e aqui é um ponto de atenção, isso aqui é muito comum. Chego no mercado, todo mercado já vem muito isso. E eu mesmo já cometi esse erro, talvez você também. Pega aquele pote de castanha do caju, castanha do caju, salgadinha. Só um pouquinho, vai comendo, comendo, comendo. Quando você vê, pronto, já comeu 500 calorias e você nem percebeu que comeu 500 calorias. Você nem sabe que comeu 500 calorias, mas facilmente você comeu. Primeiro, porque é calórico. Segundo, o salgadinho da caixinha do caju estimula você a comer mais. Então tem que ter muito cuidado. Eu prefiro evitar esse tipo de gatilho e comprar caixinha do caju que não é salgada. Apesar dela já ter ser gostosinho, ela é menos, tem menos esse gatilho de querer ficar comendo. Mas nunca compre, nunca queira, evite querer abrir uma caixa de oleaginosas de castanha, de mix de nuts, né, também conhecido como nuts, e ficar comendo. Porque isso não vai te gerar uma saciedade momentânea, você vai ficar comendo, isso é gostoso, é aquele snackzinho que você fica mastigando, crocante, isso mexe com teus sensores cerebrais, isso te gera vontade, porque tudo que é crocante, salgadinho, te gera mais vontade de comer. Cuidado, tá? Como que eu utilizo isso? Eu utilizo isso de uma forma muito inteligente, muito cautelosa, com algumas observações. Primeiro, como é um alimento que com pouca quantidade já tem uma boa caloria, eu gosto de utilizar ele principalmente no lanche da manhã. O lanche da manhã é a refeição ponte. Né? Ela liga o café da manhã com o almoço e evita que eu chegue com fome no almoço. Então aqui, geralmente, as pacientes, a gente não tem fome. Só que você não tem que comer quando você tem fome. Você tem que comer nos horários, né, na frequência, pelo menos que eu trago no meu protocolo, que eu preciso para continuar nutrindo o meu corpo, gerar nutrição, né, regular os meus hormônios, acelerar o meu metabolismo. Então aqui eu coloco ou a fruta ou eu coloco essa porção de oleaginosas. Qual é a porção que eu considero boa? De 20 a 30 gramas. Ponto. Não passo disso, porque aqui é muito perigoso. E aí qual é a dica que eu dou para você não cair na armadilha de, às vezes, ter um pote e se garantir em pegar uma porção. Sabe aquele saquinho de sacolé? Aquele sorvete gelado? Né? Aqui no Rio a gente chama de sacolé. Eu não sei como que é. Geladinho também é conhecido como geladinho. Pois é. Pega aquele saquinho, compra aquele saquinho e enche 30 gramas ali. E você faz várias porções e já deixa separado. Você pode colocar um na sua bolsa, você pode colocar no seu carro, você pode colocar em vários lugares. Por quê? Porque é um alimento que não estraga. Dificilmente você vai ter esse alimento estragado, a não ser que tenha umidade, né? E aí, enfim, vai realmente ficar mole, não vai ficar bom. Mas você pode fazer isso para ter ali um facilitador. Vai viajar, né, no avião, enfim. Até mesmo se você tem um trabalho ativo, esse lanche da manhã não dá para comer uma fruta, você pode pegar e botar no bolso. Pô, vou rapidinho ali no banheiro. Vai lá rapidinho, come aquilo rapidão. Nem 5 minutos você come uma porção de 30 gramas, pronto. Você fez o teu lanche da manhã. Isso também serve como lanche da tarde. Mas, dificilmente à tarde você tem pouca fome. É difícil. Tem paciente que tem. A gente joga uma fruta ou repete essa oleaginosa. Mas dificilmente tem.
Então, a ideia aqui para você é como utilizar isso de uma forma inteligente. Então, a gente falou de porção, a gente falou dos cuidados, a gente falou dos benefícios e a gente falou como você pode introduzir. Agora, eu quero te dar uma orientação e você vai decidir se você quer isso ou não, tá? Mas isso aqui que eu vou te falar agora vai te dar um norte mais orientado e te facilitar dar o primeiro passo para desinflamar. Dentro do meu protocolo, caso você seja novo aqui e não sabe, ele é dividido em 3 fases, tá? Minha ideia aqui não é falar do meu protocolo, mas eu quero te dar o primeiro passo para você começar a ver resultado. Eu desenvolvi um cardápio personalizado chamado Cardápio Desinflama, que é o primeiro passo do método. Ele tem um valor, um custo de R$ 49,90, é um custo simbólico. Eu fiz ele mais para me ajudar aqui no canal e também para ser um estímulo em você ter um mínimo de investimento em você. Para você ter noção, tem gente que compra o cardápio e nunca abriu. Porque eu sei que se eu dou de graça, se as pessoas pagando esse valor, que é um valor bem simbólico, já não abre, imagina se eu dou de graça. Então, meu intuito aqui foi, cara, eu vou vender isso aqui para ajudar o canal, porque eu vou pegando esse dinheiro, eu vou reinvestindo aqui para melhorar. Então, ó, comprei um microfone, vou melhorar aqui o cenário, vou melhorar a gravação, tudo, vai melhorar. Você vai ver que vai melhorando aqui. Então, enfim, qual é o intuito dele? Te ajudar a ter direcionamento. Por quê? Lá você vai ter as combinações certas dos alimentos, né? Então vai ter lá exatamente os alimentos combinados de uma forma que vai te ajudar a desinflamar, as quantidades exatas que você tem que comer para destravar o teu metabolismo, começar a ver resultado no teu corpo, na tua barriga, no teu peso e saber o que fazer. E aí o que você pode incrementar? Tudo que você aprendeu nesse vídeo. Você pode pegar as orientações dos alimentos que eu trouxe aqui e adequar para o cardápio. Ponto. Você vai ter, por R$ 49,90, um direcionador. Com esse vídeo você vai ter, com esse vídeo com outro que eu deixei aqui no início, mais orientações. Em 30 dias, se você seguir o que eu estou falando no cardápio, se você botar isso aqui em prática, você vai ver que muita coisa vai mudar. Agora, esse cardápio ele não tem a minha orientação, meu acompanhamento. Então, o que eu sugiro para você? Se hoje você não está com condições de pagar um acompanhamento, porque ele é mais caro, hoje eu cobro meu acompanhamento R$ 1.000, tá? Vou deixar aqui bem claro, porque eu não quero ficar gerando gatilho de curiosidade, não. É preto no branco. R$ 1.000 meu acompanhamento, tá bom? Se você não tem esse valor para investir, para ter um profissional te auxiliando, te ajudando, vai no cardápio. Segue exatamente as instruções. Porque quando você recebe o cardápio, eu te dou todas as instruções corretas ali para você ter. Inclusive, vou deixar esse vídeo aqui que eu falo como seguir o cardápio corretamente, tá bom? Mas aqui você já vai ter uma orientação, cara. Então é só você seguir, é só você fazer o que eu estou falando. E eu tenho certeza que você vai ter resultado. E aí depois o que você faz? Nesse período já vai correndo atrás de arrumar essa grana, porque esses R$ 1.000 ele também pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros se você tiver um cartão, joga no cartão. Por quê? Porque tem continuidade. Só fazer isso aqui vai ser metade do caminho. Depois a gente tem a segunda fase e a terceira fase. E aí a gente faz junto esse protocolo. Tá bom? Então aqui eu estou te dando a orientação para você ter resultado, mais segurança, ver que funciona, ver que eu não sou um charlatão que quero pegar o teu dinheiro. Estou aqui para te ajudar de verdade. Tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Me perdoe se esse vídeo ficou muito longo. Se você chegou até aqui, parabéns, porque você realmente mostrou o que você quer. Agora é com você. Te vejo no próximo vídeo.